Você ficará assustadíssimo com o que eu tenho a te dizer em relação a quem manda em Alexandre de Moraes. Existem cientistas políticos, analistas políticos que dizem que quem manda no imperador do Brasil é Temer. Há quem diga que quem manda em Alexandre de Moraes é Kassab. Há quem diga que é o par Kassab-Temer. Há também os que afirmam que é o Centrão, assim como há os que dizem que quem manda nos poderosos do Brasil é o Foro de São Paulo. Eu vou revelar aqui que quem manda nos poderosos do Brasil é o mesmo grupo que mandou em Angela Merkel, ex-chanceler alemã, que abriu as porteiras da Alemanha para os muçulmanos, para os islâmicos extremistas. O mesmo grupo que manda hoje em Emmanuel Macron, que se posiciona pró-Palestina, contra Israel. E quem manda hoje, por exemplo, nos vereadores islâmicos, nos prefeitos islâmicos que foram eleitos na Inglaterra, e no prefeito que foi eleito ano passado e tomou posse neste ano em Nova York. E não é o Foro de São Paulo. É um grupo ainda maior que detém controle, financia, manda recursos, financia campanhas e apoia membros do Foro de São Paulo. Eu preciso que você veja estes textos que estão aí na tela. Estes textos mostram que existem bares, existem coletivos, existem grupos estudantis, perfis estudantis, ligados à defesa da Palestina. Grupos que apoiam o Hezbollah, que apoiam o Hamas, que apoiam a Jihad Islâmica, que apoiam todo tipo de extremista ligado, por exemplo, à teocracia islâmica que manda hoje, que massacra hoje o povo iraniano. Esses grupos, cujos textos, cujas descrições apareceram aí na tela para você, esses grupos começaram a surgir em São Paulo e no Rio de Janeiro por volta de 2016. Mas eu havia percebido a existência desses grupos no sul do Brasil em 2011, 2012 e em 2021, percebendo o crescimento deles no Brasil. Eu gravei um vídeo alertando o então presidente Jair Messias Bolsonaro para o perigo da não contenção, da não investigação, da não ação policial contra esses grupos. Assiste aí ao vídeo. Ele está editado, porque eu já fui processado por uma dessas instituições referidas no vídeo, e para não, embora o processo tenha sido arquivado, eu resolvi retirar os nomes para que agora eu não precise passar por um novo processo, um novo desgaste. Então vai aí o vídeo através do qual eu alertei o surgimento do islamocomunismo, que é a mesma força que governa hoje o Irã. Assiste aí. Eu, particularmente, já assisti à entrada do Movimento Popular Revolucionário do Chile, no Brasil, pela Universidade Federal de Rondônia, nos anos de 2011 e 2012. Imagine o senhor o que será do nosso país quando o Movimento Popular Revolucionário se unir ao islamocomunismo, a união de uma estrutura fundamentalista com o terrorismo. O Brasil entrará num caos absurdo. Nós precisamos reestruturar o MEC, precisamos mudar as estruturas, a natureza jurídica das universidades e alterar o artigo 207 da Constituição por uma PEC. Precisamos de uma ação parlamentar vigorosa para a mudança dessas estruturas, se quisermos que as conquistas conservadoras perpetuem neste país. O desconstrucionismo proposto pela esquerda, que nasce dentro das universidades... Pois é. Quando eu falei sobre o surgimento do islamocomunismo, muitas pessoas me criticaram. Disseram que era uma mistura inconcebível, que o fato de os comunistas serem materialistas, existencialistas, ateus, era algo que impossibilitava a junção deles, a aproximação deles do islamismo extremo, teocrático, religioso, não é?
E diziam também que o fato de os islamistas fundamentalistas serem religiosos e, portanto, não serem ateus, né, postularem a existência de um Deus, que é Alá, os distanciaria do comunismo. Acontece que essas duas forças são igualmente revolucionárias. E as duas forças veem uma na outra a possibilidade de uso da outra como parceira na tomada dos governos, na ação de prática da sua postulação revolucionária. Foi isso que uniu o islamismo ao comunismo. Mais do que isso, os islâmicos, eles veem nos conservadores um inimigo difícil de ser vencido, dado o fato de os conservadores defenderem princípios e valores que são antagônicos às postulações deles. E, por outro lado, os comunistas, porque são materialistas, porque são relativizadores, porque são existencialistas e ateus, eles não têm aqueles princípios, eles não têm aqueles valores, eles desconstroem a masculinidade no homem, eles revertem o papel da mulher, o papel histórico da mulher na sociedade europeia, por exemplo, o papel histórico da mulher na sociedade europeia, na sociedade tradicional, né? Então, eles olham para esses padrões do wokismo e do progressismo que o comunismo defende e entendem que eles são os inimigos muito mais fáceis de serem vencidos depois que a revolução estiver estabelecida. Muito mais difícil, muito mais facilmente vencíveis do que os conservadores, que jamais se dariam a parceria com eles. Veja aí esse vídeo de um líder religioso islâmico dizendo qual é o projeto deles para essa jihad cultural. When Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. In return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah, for this little money? Yes. And you enjoy sitting in your homes and in your country and live your life normally. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take because you refuse, I give you two good options in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong as they're supposed to be. Pois bem, por que o alerta que eu faço agora é tão importante? Porque vejam só, lá atrás, quando eu mencionei a existência do islamo-comunismo no Brasil, já em 2011, 2012, a rigor, ele já existia de forma diluída em vários pontos do Brasil. E essas informações que eu coloquei na tela sobre os bares e os coletivos já a partir de 2016, elas mostram que de 2011 e 12, quando eu tive a primeira percepção no sul do Brasil, até apenas 4 anos depois, o crescimento já tinha sido grande e já havia ganhado uma difusão significativa na maior cidade brasileira, uma das maiores da América do Sul, que é São Paulo. E já no Rio de Janeiro, com vinculações a grupos de grandes universidades. Então, quando a gente percebe que as lideranças estudantis, as lideranças universitárias brasileiras, começam a abraçar essas pautas pró-Palestina, pró-Hamas, pró-movimentos terroristas islâmicos, quando a gente vê esse apego ideológico da nossa esquerda a esse extremismo islâmico, a gente fica assustado, porque, a rigor, é a semente para que aconteça aqui no Brasil exatamente o que já aconteceu lá na Alemanha, com a atuação da Angela Merkel, que foi responsável pela entrada de mais de 1 milhão de imigrantes islâmicos, pelo crescimento da presença deles também na França, através de Emmanuel Macron, das ações de governo de Emmanuel Macron, pela entrada deles em Portugal,
na Inglaterra, em diversos países da Europa. A sinalização que a vitória do prefeito de Nova York agora dá para nós, de que também no país do presidente Trump, e não é à toa que Trump está tão focado em atacar o narcotráfico, o narcoterrorismo, já visivelmente presente na Venezuela. Não é à toa que ele está preocupado com o que tem acontecido no Irã. É exatamente porque ele já vê na América do Sul o crescimento dessas forças. Os piores inimigos do Brasil, hoje, não são o Centrão, não são esses pequenos fantoches como Temer, como Kassab, como Alexandre de Moraes. Eles são homens poderosos? São. Eles têm poder político? Eles têm poder judicial? Têm. Mas dentro do organograma de todas essas forças que eu mencionei aqui, eles são empregados. Os poderes maiores estão não só no Foro de São Paulo, mas acima e além do Foro de São Paulo. Todas essas forças islâmicas atuam em Cuba, atuam na Venezuela, atuaram e atuam na América Central, na Europa, nos Estados Unidos e, obviamente, na América do Sul, no Brasil em particular. Então, quero alertar a todos que observem essas forças, que são muito poderosas e que vão mudar radicalmente a cultura brasileira e as relações do Brasil com a América do Sul e com o globo, se elas continuarem a proliferar e a crescer e a normalizar as suas presenças, como tem feito de forma muito silenciosa, mas muito eficiente, no meio estudantil, no meio cultural e em já todos os estados brasileiros, sem exceção. Normal Muslims, you're not extremists, you're not radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah, subhanallah. Okay, take down your hands again. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters. SubhanAllah. So it's not just this radical sheikhs then. Allahu Akbar. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind. And that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all the radical extremists? SubhanAllah. So, all of you are saying that you are common Muslims, you all go to the different masajid Norway, or is it, are you like a specific sect, like the Islam net sect or anything like that? Are you like that? No? Are you like that? Please raise your hand if you like this extreme Islam net sect or anything like that. No one. Allahu Akbar. How many of you just go to these normal masajids in Norway, the normal Sunni mosques? Please raise your hands. Allahu Akbar. So what's the politicians going to say now? What's the media going to say now? That we're all extremists? We're all radicals? We need to deport all of us from this country? Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir! 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 May we have the next question, please?